Olá pessoal, bom dia. Vamos ir para a nossa primeira aula de seleção de materiais, abordando o capítulo 1 do livro do Ferrante, Introdução à Seleção de Materiais. Essas primeiras aulas, gente, são aulas assim que elas vão fornecer uma base para vocês fazerem o trabalho de vocês. Vocês vão começar a entender o procedimento de seleção de materiais, e aí ao longo do curso eu vou dando as ferramentas para vocês conseguirem finalizar o trabalho, tá bom? Então, vamos começar. Muito importante vocês entenderem tudo, assim. Essa primeira aula tem uma contextualização que talvez não caiba muito no trabalho, mas a aula de propriedades, a aula de procedimentos, né? Tudo isso é muito importante. Bom, vamos lá. O objetivo da disciplina. Nossa primeira aula, é importante a gente destacar isso, né? O objetivo geral é apresentar uma metodologia de seleção de materiais que possa ser aplicada a projetos mecânicos, baseando-se exclusivamente nas características dos materiais. Então, assim, nessa disciplina, nós vamos aprender um método, né? Um método para se selecionar materiais para um projeto mecânico. Vou dar um exemplo. Se eu quero fazer uma vassoura, né? Eu quero produzir uma vassoura. Por que eu vou escolher o cabo da vassoura, né? Importante. Como que eu vou saber qual material é mais adequado? O que eu preciso fazer? Eu tenho que buscar buscar entender os requisitos em relação a materiais que aquele cabo vai ter. Tem que ser resistente, ele não pode ficar entortando à toa. Tem que ser, como eu posso falar, compatível com o manuseio humano, né? Não pode ter nada tóxico nele. Enfim, eu vou traçar umas premissas para, a partir disso, produzir, né, escolher alguns materiais que possam ser candidatos à vaga de material do cabo da vassoura e então fazer uma análise em cima desses materiais, beleza? O trabalho de vocês nesse período é baseado nisso, né? Então, o objetivo da disciplina geral já está colocado no trabalho. Dentro dos objetivos específicos, temos consultar e empregar os mapas das propriedades dos materiais. Vocês vão ver que os mapas de propriedades os mapas no geral, são ferramentas importantes, né, muito importantes, para que a gente possa fazer uma seleção adequada. Eles nos fornecem dados de maneira gráfica, né? Então é muito útil para a gente fazer a seleção. Outro objetivo específico: usar os critérios de seleção baseado em critérios de propriedades de engenharia, né? Quando eu falo sobre o cabo da vassoura, eu não vou falar que ele tem que ser mais forte, né? Força não é uma propriedade mecânica de material, né? Eu posso falar que ele tem que ter uma alta rigidez, posso falar que ele tem que ter uma alta tensão de limite de escoamento, uma alta tensão de limite de extração, por aí vai. Então, assim, a gente tem que pensar sempre de maneira técnica, né? Relacionar um critério para utilização a uma propriedade, beleza? Então, um foco muito importante dessa disciplina é a gente sempre identificar as propriedades que limitam um projeto. Outro ponto importante é selecionar processos de fabricação mais adequados na confecção de componentes mecânicos, né? O que isso quer dizer? É que nós precisamos selecionar um método de fabricação que seja compatível com o projeto que eu quero produzir. Vamos lá, eu quero produzir caneta. Eu tenho que ter um método de produção de canetas que seja fácil de se automatizar, né? Porque eu vou produzir, não vou produzir uma caneta de cada vez, eu vou produzir canetas em série, a produção em série. Então, eu tenho um método que permita a produção em série. Isso tudo tem que ser pensado, né? Então o processo de fabricação, eu gosto de falar que ele anda de mãos dadas com as propriedades, né? Porque, lembrando, eu vou até comentar isso mais tarde aqui na aula, dentro de ciências materiais, nós temos 4 pilares, né? Que é a aplicação do material, que é o que eu preciso identificar, né? Do que ele precisa
para aquela aplicação. Ou seja, eu preciso identificar as propriedades, que é meu segundo pilar. A aplicação está relacionada à propriedade, né? A aplicação vai me dizer quais propriedades que eu preciso. Estrutura do material, estrutura cristalina, microestrutura do material, né? Porque o que vai me falar quais propriedades esse material vai ter vai ser a estrutura, né? E por último, o processo de fabricação. Qual processo vai me dar aquela estrutura, que vai me dar aquelas propriedades que vai ser útil para aquela aplicação? Então, os 4 pilares: aplicação, propriedades, estrutura e processo. Isso tudo tem que andar junto, tá bom? E, obviamente, né, um dos objetivos da disciplina, como o próprio nome da disciplina já diz, é elaborar procedimentos adequados para realizar a seleção de materiais, né? Bom, nós sabemos, né, agora pegando um pouco do histórico, sabemos que o desenvolvimento da sociedade, do avanço também da nossa tecnologia, está totalmente relacionado à capacidade dos membros de se produzir e manipular materiais, né? Desenvolvimento tecnológico está acompanhando aí o desenvolvimento dentro de ciências materiais. Então, assim, a gente pode ver muito claramente aí nessas imagens aqui abaixo, né, que isso foi tão importante. Quando a gente estuda aquelas eras antigamente, né, a gente vê a era do bronze, a idade da pedra, a idade do ferro, a idade do aço, né? Então, assim, nós temos essa divisão para mostrar o quanto que esse domínio sobre os materiais ele está relacionado ao desenvolvimento tecnológico e do desenvolvimento da sociedade como um todo, né? Nós podemos ver nesse gráfico aqui a importância, né? A faixa de importância de alguns materiais, né? E a data, né? A faixa de importância, a importância relativa aqui na esquerda e a data aqui embaixo, né? Deixa eu ver se... Não, eu ia passar adiante, mas tem que falar mais coisas aqui. Vocês podem ver que aqui na era da Stone Age, que é a Idade da Pedra, né, usavam-se muitos materiais naturais, né? Madeira, pele, fibras, coisas muito rudimentares. À medida que o tempo foi passando, que se foi evoluindo, né, chegamos à Idade do Bronze, onde começamos a manipular o cobre, né, e o próprio bronze, né, nós vimos que o uso de metais, que é essa faixa vermelha mais em cima, essa área vermelha, né, vem crescendo, né? A comprimento da faixa aqui diz qual é o tamanho. Tanto que aqui na era do Iron Age, que é a era do ferro, eu tenho bastante uso de metais no geral. Eu tenho algumas colas aí que foram surgindo, mas ainda assim usavam-se muitos materiais naturais, né? Compósitos eram muito poucos, só aqueles que apareciam naturalmente, né? Não tinha tecnologia para criar compósitos artificiais. E alguns tipos de cimentos, alguns tipos de cerâmicos aí ainda muito... Cerâmicos e vidros ainda muito rudimentares, né? Isso aí por volta do ano 1000 depois de Cristo, né? O ano 1000. Então vocês podem ver que ainda assim era muito rudimentar. Surgiu o ferro fundido e, enfim, por volta de 1800 aí, nós temos o surgimento de aços, né? Que começa a era dos aços aí, digamos assim. Vocês podem ver que o uso de metais está só crescendo. Surgiu borracha, né? Mas ainda assim os metais estão crescendo bastante. O uso de materiais naturais ainda era grande nessa época, né? Então, para contrabalanceava um pouco com os metais. Mas como vocês podem ver, né? Aproximadamente chegando aqui em 1950, 60, principalmente no pós-guerra, o uso de metais é muito maior do que o de polímeros, do que o de compostos, do que o de cerâmicos. Por que isso aconteceu? Nós temos que pensar no contexto histórico também, né? Tem que pensar que a Primeira e a Segunda Guerra alavancaram o avanço tecnológico. Os países queriam melhor tecnologia, principalmente bélica, né? E antes disso, no século anterior, nós tínhamos a Revolução Industrial, né? Que potencializou a investigação, a pesquisa sobre alguns
fenômenos, enfim, sobre a ciência dos materiais, né? Porque antes disso, o que acontecia? Podia-se até produzir, como eu posso falar, máquinas de qualidade, mas muitas vezes essas máquinas eram superdimensionadas, porque os engenheiros da época eles não conheciam o material que estavam tratando, né? Eles tinham uma ideia de propriedade, mas tudo muito prático, muito empírico, né? Eles não tinham uma análise profunda da microscópica para entender por que aquele material tinha aquelas propriedades. Era difícil até calcular com precisão o quanto que aquele material conseguia aguentar. Então tudo era muito superdimensionado. Né? Isso pensando em várias aplicações, tá, gente? Tanto em máquinas, em projetos mecânicos, quanto tanto na área de civil, e enfim. Só com esse desenvolvimento tecnológico, que foi muito acelerado, né? Depois por volta de 1900 aí, principalmente, o uso de metais cresceu muito, a exploração de metais cresceu muito. Né? E aí eu estou falando não só de aço, falando de aço, cobre, ligas de titânio, zircônio, ligas de bronze, os aços nem se fala, né? Então, assim, ligas de alumínio também. Tinham muitos metais diferentes. Né? A partir dessa época, muito dessa época de 1940, 1950, muito impulsionado também pela Guerra Fria, foram surgindo novas tecnologias, novos materiais. Chegou um momento que, não vou dizer que perdeu-se o interesse, mas que o interesse diminuiu dos metais. Os metais estavam bem estabilizados, né? Bem, como posso falar, consagrados. Né? Começou a surgir um interesse em polímeros, em compósitos, em cerâmicas, em vidros. Né? E novas tecnologias foram se desenvolvendo. Os polímeros artificiais, um belo exemplo disso é o nylon. Né? Surgiu um pouquinho antes, mas começou a ser utilizado mais depois. Acrílicos, poliésteres e por aí vai. A quantidade de polímeros começou a ser muito explorada. Né? Paralelamente, os compósitos e os cerâmicos também passaram a ser explorados com mais frequência. Foram sendo desenvolvidos novos materiais cerâmicos, novos compósitos, né? Cerâmicos duros para engenharia, como por exemplo a alumina, cerâmicos de silício também. E, enfim, os polímeros, os compósitos e os cerâmicos, os vidros, né, eles começaram a combater com aço. Né? Tanto que esse gráfico é um pouco de, acho que 2014, 15, né? Isso aqui é mais ou menos uma estimativa aqui na reta final. Mas tanto que a exploração dessas classes de materiais cresceu tanto que a expectativa nossa de futuro é que a gente não coloque muita fé, né, no crescimento assim, só de metais. Né? Nós esperamos, né, que haja um equilíbrio, né? Que tanto metais, quanto polímeros, quanto compósito, quanto cerâmicos sejam explorados igualmente, porque todos eles têm aplicação. Né? Cada um a sua. Né? Claro que é até besteira comparar uma classe com a outra, porque eles têm aplicação diferente, né? A maioria das vezes. Mas cada um encontra sua aplicação. Então, podemos dizer aí que que a tendência é que haja uma divisão igualitária, né? Sobretudo agora que a gente tem ferramentas, tem recursos tecnológicos para que a gente consiga fazer uma engenharia de altíssimo nível, altíssima qualidade, né? Questão de nanomateriais, esses compostos novos que vêm sendo produzidos, como ligas com memória de forma. O grafeno é um excelente exemplo aí de um composto, né? Ele tem existe uma certa confusão no que se refere ao grafeno, se é cerâmico ou se é compósito. Né? Porque algumas literaturas abordam de forma diferente. Mas, de qualquer maneira, é um material novo que tem muito futuro. Nós temos muitas possibilidades em relação a materiais. Né? Então, a gente pode ver que desde a Idade da Pedra crescemos muito até hoje, só que ainda temos muito a crescer. Tá bem? Então, isso aqui é só um histórico para vocês verem que, apesar de no curso de vocês estudarem principalmente metais, né, o aço, né, que
para engenharia, mais para projetos mecânicos, é muito utilizado, as vias de aço, de ferro fundido, né, e por aí vai. Nós também temos que dar muita importância para os polímeros, para os compostos e para os cerâmicos, tá bom? Talvez não, existia um tempo que esses tipos de materiais não eram tão explorados assim, só que hoje em dia nós já ultrapassamos esse ponto. Hoje eles já têm uma certa ênfase em estudo aí dentro da ciência atual, né? Um bom exemplo disso, aliás, não vou comentar esse exemplo agora não, vou esperar passar um pouco, que eu acho que eu tenho isso citado aí em alguma... Aqui na própria aula aqui tem comentado isso, que eu vou falar para vocês. Bom, voltando aqui ao slide. Aqui, vocês podem ver que esse gráfico que está mostrando resistência em relação à densidade, os dois lados aí, né? Aqui da esquerda é na pré-história, os materiais disponíveis, e na direita em 50 depois de Cristo, né? Esse aqui eu estou apresentando para vocês a primeira versão de um mapa de propriedades, que também pode ser chamado de mapas de Ashby. Ashby, igual o chopp, Ashby, A-S-H-B-Y. Né? O que são esses mapas? Né? São mapas que tentam agrupar o material, materiais em conjuntos, né, de acordo com as propriedades que estão sendo avaliadas. Esses mapas sempre relacionam duas propriedades. Né? A relação dessas duas propriedades, vocês vão ver depois, é o que a gente chama de índice de mérito. Né? Isso aí eu vou entrar depois nesse ponto. Mas que é um mapa de propriedades. Aqui nesse gráfico da esquerda, nesse mapa da esquerda, nós temos aqui um pouco de azul os materiais naturais, mais de verde cerâmicos e de vermelho os metais. Vocês podem ver o que tinha disponível nessa época. Né? O metais era praticamente ouro, basicamente. Tinha aqui dentro de cerâmicos e vidros tinha muitas coisas naturais, como pedras, cascas, ossos, por aí vai. E aqui dentro de materiais naturais, nós temos aí madeira, principalmente madeira, né, na verdade, né? Que pelo que eu estou vendo aqui é basicamente madeira mesmo. Couro também, excelente opção também que está dentro dessa classe. Então isso aqui é o que tinha disponível nessa época, de 50 mil a.C. Lembrando que aqui eu estou relacionando a resistência mecânica, né? Resistência com a densidade, né? São dois parâmetros aí, né? A resistência mecânica geralmente, gente, vem sendo exemplificada pela tensão limite de escoamento ou pela tensão limite de resistência à tração. Bom, aqui na direita é um gráfico parecido, só muda a data, 50 depois de Cristo. Vocês podem ver que a possibilidade de materiais cresceu bastante. Por quê? Passou o tempo, vem aparecendo mais materiais são descobertos, são explorados, desenvolve-se técnicas, mesmo que muito rústicas, de se desenvolver esses materiais. Aqui é 50 a.C., tá, gente? Falei depois antes de Cristo, tá? Aqui dessa da esquerda aqui, nós temos 1500 depois de Cristo. Vocês podem ver que a quantidade de materiais disponíveis é bem maior. Outros materiais vão surgindo, né? Aqui está em inglês, mas acho que dá para vocês entenderem. Aqui em 1900, que é esse mapa da direita, nós temos, que vocês podem ver aí, o surgimento bem discreto aí de um círculo azul aí no meio, que é o rubber, que é a borracha. Né? Então, além de ter várias possibilidades de metais, de cerâmicos, né? Alguns materiais naturais, as borrachas vão surgindo aqui em 1900. Né? De maneira mais pronunciada, né? Porque a borracha ela já vem sendo explorada desde um pouquinho antes, né? Como mostrei aqui, né? Mais ou menos em 1800. Bom, em 1945, ou seja, logo no pós-guerra, nós tínhamos aí muitas possibilidades de todos os materiais. Vocês podem ver que esse mapa ele começou bem simples, né? Lá em 50 mil a.C. E aqui em 1945 ele já está bem mais complexo, com muitas possibilidades. Né? Lembrando que esse mapa aqui, gente, se eu mudar os valores de propriedade, seja na esquerda, aqui no eixo Y ou no eixo X, vai mudar só o posicionamento desses conjuntos, tá? Não vai mudar o seu conteúdo, né? Aqui na direita nós temos um mapa para hoje em dia.
todas as possibilidades que nós temos, né? Nós temos aqui em verde espumas, né, que são polímeros, espumas, né? Aqui em azul, um pouco azul água, não, azul mar, alguma coisa desse tipo aí. São os materiais naturais. Em azul, aqui no centro, temos polímeros e elastômeros. Temos os compósitos aqui bem em cima, aqui, sobreposto aos cerâmicos metais. Lembrando que está sobreposto nesse mapa aqui por causa das propriedades escolhidas para se avaliar. Né? E vemos o grande universo de possibilidades. Né? Então, quando a gente fala em seleção de materiais, é extremamente difícil. Né? Não é algo simples. Né? Porque muitas vezes a gente busca uma combinação de propriedades que só é encontrado em um material que a gente não conhece. Então é muito importante a gente pesquisar, procurar saber. Hoje a gente tem ferramentas para isso que dispensam comentários. Né? Então, a seleção de materiais é um processo onde a gente tem muitas possibilidades. Né? São muitas possibilidades mesmo, tá bom? Bom, como eu já adiantei comentando antes, né, até metade do século XX, as habilidades dos engenheiros eram concentradas apenas em aspectos macroscópicos. Né? O que eles podiam ver, o que eles podiam medir. Né? Em construção civil, em siderurgia, em máquinas operatrizes, na indústria do transporte. Né? Não existia uma análise microscópica para correlacionar com o que era visto macroscopicamente. Os materiais eram caracterizados por dimensões, formas e propriedades mecânicas, mas pouco se sabia sobre o que acontecia sob a sua superfície. Né? Um exemplo bem claro disso, gente, é que mais ou menos em 1900, até um pouquinho antes, né, era muito comum fratura frágil repentina de navios simplesmente partirem-se no meio. Né? E não sabia-se por que isso acontecia. Né? Porque não tinha um estudo microscópico sobre os fenômenos por baixo da superfície. Né? E depois que começaram a se investigar, viram que era feito da fadiga, ou em alguns casos mesmo efeito da transição dúctil-frágil, né? Como você deve ter visto já durante o curso. Então são fenômenos que hoje a gente conhece, mas que há, sei lá, 120 anos atrás não se conhecia. Então esse desenvolvimento aconteceu exatamente por essa necessidade de se entender alguns fenômenos que, pela análise macroscópica, eles não tinham explicação. Né? A partir de 1940, os engenheiros que faziam essa análise macroscópica, que levantavam pontes e criavam máquinas, eles começaram a conversar com químicos e físicos, que faziam análises microscópicas. Né? É engraçado que geralmente os químicos e físicos eles perguntam por quê, quando vê algum fenômeno. Por que isso acontece? E tentam explicar aquilo. O engenheiro não, ele vê aquilo e pensa, para quê? Para que eu vou utilizar isso? Né? E a partir desse casamento de estudos, surgiu o que a gente chama de engenharia de materiais. Né? É claro que o nosso curso aqui não é de engenharia de materiais, é engenharia mecânica, só que, da maneira que eu vejo, a engenharia de materiais ela é um braço da mecânica. O engenheiro mecânico ele tem várias outras competências, mas ser capaz de tratar materiais, de entender, é uma delas, tem que ser uma delas. Né? Aqui está aqueles pilares que eu comentei com vocês, de estrutura, processo, propriedades e aplicação, né, que aqui está colocado como produto. A estrutura, começou a se explorar a estrutura mais ou menos em 1940, né, foi o que eu comentei aqui agora. Né? Esse é o exemplo que eu ia dar anteriormente, que eu pedi para vocês esperar um minuto que eu já ia falar. É uma comparação dos materiais usados num Boeing 747 produzido em 1969 e um Boeing 787 produzido em 2007. Ou seja, quase 40 anos depois, 38 anos depois. Né? Vamos lá. Em 1969, o 747 ele era feito de 75% de alumínio. Né?
Aí 10% era aço, 5% era titânio, tinha 10% de compósitos e por aí vai. O Boeing 787 de 2007, que nem está tão atualizado assim, gente, faz quase 15 anos, ele já é composto por 50% de compósitos. Alumínio é 20% dele. Né? E aí fica muito claro como que essa análise, né, esse desenvolvimento tecnológico dos materiais existiu entre esse período de tempo. Né? As necessidades tecnológicas evoluíram a um ponto onde se desenvolviam materiais para cada aplicação necessária. Né? Esses compósitos que são usados no Boeing 787, a maioria deles, né, com certeza, não existiam em 1969. Né? Então, a partir da necessidade de se sempre otimizar, foi criado esse Boeing 787 com uma quantidade muito grande de compósitos. Né? Outro ponto que a gente deve comentar é o seguinte: quando o Boeing 747 estava sendo projetou, pronto, acabou, é um avião. Certo? Vou vender, vendi, acabou. Só que, quando a gente pensa em seleção de materiais, a seleção ela não acaba quando eu finalizo o projeto. Isso é um pouco difícil de entender, mas é importante. Por quê? Porque quando eu finalizo o projeto e eu coloco em operação, chega a hora da análise. Que é o quê? Eu analisar aquele equipamento em operação. E analisando ele em operação e investigando novas tecnologias, o engenheiro que seleciona os materiais, ele pode propor alterações no projeto inicial. Né? Quando produz o 787, eu não tenho conhecimento sobre os anteriores, aí, os aviões produzidos entre esses dois, né? Mas quando produz o 787, com certeza pensaram em o que eu posso fazer para melhorar a versão anterior. Né? Porque o produto em si, ele é, de maneira grosseira, é o mesmo, um avião. Né? Produzido para transportar pessoas, né? Ou por carga, enfim, dependendo da utilidade. Mas é um avião. Né? Então, assim, é muito importante isso. A gente sempre pensar na seleção de materiais como um processo de realimentação. Né? Que nós vamos ver, a gente pega o projeto, produz com o melhor que a gente tem, coloca em operação. Analise a operação por um tempo, propõe materiais novos, procura materiais novos, acompanha o desenvolvimento de materiais novos e propõe mudanças, né, no projeto inicial. Né? Então, é sempre uma realimentação. Tudo tende a ser sempre melhorado. Né? Esse é um ponto extremamente importante. Todo equipamento mecânico que vem sendo utilizado, eu acho que dificilmente vocês vão poder falar algum aí que não sofreu nenhuma melhora desde que foi produzido pela primeira vez. Né? Talvez possa acontecer pela limitação tecnológica, né, ou por preço, enfim. Mas sempre existe a necessidade de se melhorar qualquer equipamento mecânico em relação à seleção de materiais. O engenheiro de materiais trabalha dentro de duas grandes áreas: correlacionando propriedades com desempenho final, né? Olhar as propriedades e pensar no desempenho, e fazendo a seleção de materiais. O que é uma propriedade? E aí nós entramos num ponto importante, né? Que aqui vocês, ao longo dessa disciplina, vocês vão cansar de falar sobre propriedades. Bom, a propriedade nada mais é do que como um material ele responde a um estímulo específico. Né? De maneira mais correta, o que está escrito aqui: peculiaridade de um dado material em termos do tipo e da magnitude de sua resposta a um estímulo específico que lhe é imposto. Né? Vamos lá, quando eu quero avaliar uma propriedade mecânica, como, por exemplo, a rigidez, o que eu faço? Eu realizo um estímulo. Eu aplico uma carga. Seja de tração, no caso de rigidez é de tração, né? Eu aplico uma carga de tração.
né? Se eu quero avaliar como que o material reage à compressão, o que eu faço? Eu aplico uma carga de compressão, né? Então, o estímulo mecânico, eu consigo avaliar a propriedade mecânica. Com o estímulo elétrico, eu consigo avaliar propriedades elétricas, né? Um campo elétrico, no caso, né? Para avaliar propriedades térmicas, eu tenho que submeter aquele material a um gradiente de temperatura, né? Eu vou mudar a temperatura e ver como ele reage. Eu quero saber qual é o coeficiente de dilatação do material. Eu, pensando só na fórmula aqui, de maneira bem básica, tá, gente? Eu sei a variação de comprimento, perdão, eu sei o comprimento inicial, né? Eu submeto a uma mudança de temperatura conhecida, eu avalio a variação de comprimento e aplico aquela formulazinha de dilatação que a gente conheceu lá no ensino médio. Então nós avaliaremos como esse material reagiu a essa gradiente de temperatura, quanto que ele dilatou, qual é o seu coeficiente de dilatação, né? Então é bem simples isso. O mesmo vale para o campo elétrico, né? Se eu quero avaliar a resistência mecânica, a resistividade, né? Perdão, resistividade elétrica de um dispositivo, né? Eu, pensando naquelas fórmulas que a gente vê em eletricidade, eu procuro saber a tensão, a corrente, o comprimento do dispositivo, a área dele, que a geometria interfere. Você deve lembrar lá da formulazinha, né? Que a resistência é igual o ρ, que é a resistividade, vezes L sobre A, né? Então, eu sabendo tudo isso, isolando a resistividade, eu descubro essa propriedade, né? Então, tudo isso não é difícil de se fazer. Eu fiz questão de diferenciar resistividade e resistência, porque resistência elétrica é uma característica do dispositivo. É um dispositivo. Resistividade é característica do material. É uma propriedade do material. A resistência depende de fatores geométricos, né? Vamos lá. Características magnéticas são importantes de se avaliar, propriedades magnéticas. O estímulo que nós usamos é um campo magnético. Propriedades ópticas são importantes, né? A gente usa como estímulo radiação, né? Eletromagnética ou luminosa. E propriedades deteriorativas, né? Estão relacionadas à corrosão, né? Relacionam-se à reatividade química dos materiais, né? Que também deve ser avaliado. Aqui nós temos todas as classes principais de materiais. Essa daqui é uma divisão aqui um pouco diferente que a gente costuma ver, né? Porque, por exemplo, aqui na nossa disciplina, eu vou tratar cerâmicos e vidros como se fossem juntos, um só, né? Mas vocês saibam que alguns livros trazem como separados. A mesma coisa acontece com polímeros e elastômeros, né? Na maioria dos livros, elastômero é apenas um braço dos polímeros, né? Então, não é tratado como classe diferente, tá? Na minha visão, não faz muito sentido. Mas eu já vi isso em vários livros mesmo, né? E os híbridos são os compostos, os sanduíches, os materiais novos, né, que são difíceis de se colocar dentro de outra classe, né? Mas é basicamente isso. Essas são as classes de materiais, né? Como eu falei, a seleção de materiais ela vai desde a criação do projeto até a análise do desempenho em campo, né? Quando a gente pensa em desenvolver um produto, né, um dispositivo, uma máquina, precisamos estabelecer alguns requisitos a serem atendidos para nortear uma primeira descrição funcional do projeto. O que é isso? Eu tenho que olhar o projeto que eu quero desenvolver e pensar o que esse cara precisa em relação a propriedades. Ele tem que ter uma alta condutividade, uma baixa ou não importa? Ele tem que ter uma alta rigidez ou baixa rigidez, ou não importa? Ele tem que ser leve ou tem que ser pesado? A massa que a gente costuma trazer aqui como densidade, uma propriedade material, uma massa específica, né? Enfim, temos que estabelecer requisitos. O que aquela parte, aquele componente precisa ter, né? Para que um produto cumpra sua função, nós temos que saber, que conhecer muito bem quais vão ser as condições de trabalho,
né? Por exemplo, se eu estou projetando um trocador de calor, eu sei que ele vai trabalhar, sei lá, 300 graus Celsius, chutando aqui qualquer temperatura. Eu tenho que ter um material que seja resistente a essa temperatura, né? Isso é o mínimo que a gente tem que fazer, né? Então nós temos que definir bem as condições de trabalho, né? Compondo o pacote completo de requisitos de operação e fornecendo elementos para estudos de análise de tensões e dimensionamento preliminar, né? Outro ponto importante é isso: análise de tensões e dimensionamento, né? Vocês devem lembrar, lá, acho que estamos no sétimo período, né? Devem lembrar da disciplina lá do Hernandes, acho que é o Hernandes que dá, né? Mecânica dos materiais. Que muitas vezes nos cálculos, muitas vezes assim, quase sempre, vai aparecer um E de rigidez, vai aparecer um G lá de resistência de desalhamento. Alguma probabilidade sempre aparece, né? Ou seja, no final de contas, a gente consegue estimar, fazer um dimensionamento. A gente pode colocar que o dimensionamento ele é sempre função das propriedades. É claro que não é só disso, né? Tem questão da geometria, do grau de solicitação, mas nós podemos colocar esses dados como podemos colocar esses dados de tensão, né, relacionando a propriedades, sempre. Seja a rigidez, seja aquele módulo de desalhamento, enfim. Podemos sempre comparar isso. Então a gente tem que criar critérios, né? Não posso simplesmente falar que ele tem que ser rígido, tem que falar quanto rígido ele tem que ser para cada dimensão, por exemplo. Associando esses critérios ao conhecimento das condições ambientais, obtemos uma lista de propriedades requisitos, cuja otimização constitui a essência do processo de seleção de materiais. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar uma lista para cada componente de requisitos, pensar bem em tudo, né? E otimizar, né? Aliás, nós vamos criar essa lista de critérios, de necessidades, transformar isso em limitação pelas propriedades. Eu falei que ele tem que ser duro, mas quão duro ele tem que ser? Tem um volume mínimo de dureza? Né? Então, tem que pensar nisso, botar tudo sempre em termos de propriedades, né? E depois otimizar as propriedades. Porque, é claro, tem algumas propriedades que são mais importantes que as outras, né? E isso é extremamente subjetivo. Eu, particularmente, como você estuda a área de exata, eu não gosto de muita subjetividade. Porém, isso vai da pessoa que está produzindo aquele projeto. Né? Vamos lá, se eu estou fazendo uma serra elétrica, na minha visão, o principal cara, pensando assim, pensei nisso agora, tá, gente? Uma das principais propriedades que tem que ter é uma resistência ao desgaste nos dentes da serra. Isso aí é importantíssimo. Se o dente ele é ou não é resistente à corrosão, beleza, pode ser uma necessidade. Mas é tão importante? Então, quando eu falo otimização, é a gente listar a importância. O que é mais importante? O que é menos importante? O que é mais importante para o avião? Ele ser, sei lá, para uma asa de avião, né? Eu esqueci agora o nome que se dá. Mas enfim, uma asa de avião qualquer. O que é mais importante? Ela ser dúctil ou ela ser resistente à corrosão? O material, quero dizer, tá, da asa de avião. Ele tem que ser dúctil, tem que colocar ele naquela forma, né? Tem que ser conformável, pelo menos, né? Não necessariamente dúctil, mas conformável, né? Outro ponto, peso, né? Eu posso ter um carro que ele bate, mas não amassa. Segurança total do motorista. Mas o carro vai pesar 4 toneladas. Vale a pena? Então, otimizar é a palavra aqui. Isso é chato de fazer, porque a gente tem que sempre pensar em tudo. Por isso que o trabalho de vocês eu vou passar ao longo do período, para que vocês tenham aí... Acho que o período vai durar o quê? 3 meses? 4 meses? 3, 4 meses para pensar devagar sobre isso, tá bom? A seleção deve ser feita visando não só atender a requisitos de resistência mecânica, de tenacidade, de resistência à corrosão, etc., mas visando também adequar o material aos processos de fabricação disponíveis. Foi aquela questão que eu falei com vocês da caneta mais cedo. Não adianta eu fazer uma caneta maravilhosa, mas produzir uma de cada vez.
né? Eu até, quando falo sobre isso, eu lembro do filme, que talvez algum de vocês tenha assistido, que era do Ford versus Ferrari, se eu não me engano. Um filme bem legal, recomendo para quem não assistiu. Vocês podem ver o seguinte: a Ford, os carros da Ford no geral, eram carros produzidos em massa. Eles eram produzidos em massa. Então, eles eram feitos para serem baratos, para serem acessíveis ao consumidor. O cara da Ferrari, ele tinha uma produção praticamente manual da Ferrari. Então, não era um carro para atender a todo mundo, para vender muitos. Era um carro feito para ser caro, né? Pensando do ponto de vista assim de fabricação, nenhum dos dois está errado. Cada um tinha seu objetivo. O que não faz sentido é o cara da Ford querer produzir um carro em massa, o mesmo modelo do carro em massa, e vender ele por um preço absurdo. Também não faz sentido. Da mesma maneira que não faz sentido o dono da Ferrari fazer um carro com todo o cuidado, todo o tempo, com tudo que ele demanda, para vender a preço de banana. Então a gente tem que ter a nossa filosofia bem alinhada na cabeça, né? Nós temos que adequar não só o material, mas como projeto ao processo de fabricação disponível. Exemplificando, o desenvolvimento dos aços nos últimos 40 anos colocou à disposição do projetista inúmeras composições com altíssima resistência mecânica. Nós temos muitos aços diferentes. Entretanto, essa propriedade pode vir acompanhada de problemas, né? De dificuldade no tratamento térmico, soldabilidade deficiente, estampabilidade incompatível com a forma final, ou com a produtividade esperada, né? Um ótimo exemplo aí é um aço que eu até cito em outras disciplinas, que é o aço super duplex. Ele é um aço de resistência à corrosão maravilhosa, um dos melhores que tem no mercado em relação à resistência à corrosão. Tem um teor de cromo de 27%. Ele é muito resistente à corrosão. Só que para soldar esse aço é extremamente difícil. A soldagem dele apresenta vários problemas, né? E aí, na hora de fazer algum projeto que você quer usar esse material, você tem que pensar duas vezes, né, se vai ter como usar. Você vai ter que soldar em algum momento para colocar aquele componente na máquina total? Vai ter que ser feito uma soldagem? Né? Como vai ser feito isso? Né? Então isso é a questão da soldabilidade. Né? Tem que ser avaliada também, é um dos parâmetros. Né? Bom, aqui tá um fluxograma aí mostrando a natureza interativa do processo de viabilização de um produto ou componente. Temos a função dele, definimos a função, os requisitos do projeto, condições de serviço e ambientais, né? Tem que passar para análise de tensões, definir seu projeto, seleção de materiais, faça uma seleção preliminar, faz dimensionamento, análise de propriedade física, química, mecânica, elétrica, térmica e por aí vai. Análise de tensões, projeto, seleção de processos, propostas alternativas de processos e materiais diferentes, e ver se está satisfatório ou se não está satisfatório. Né? Se não estiver satisfatório, faça um reexame de tudo. Né? Se estiver satisfatório, posso buscar alternativas para reduzir o custo. Né? O custo, vou falar 99,9% dos casos, é algo para tentar se reduzir o quanto for possível. Né? E aí eu vou ter um produto final. O conceito básico que norteia os procedimentos de seleção é a filosofia do compromisso. É sacrificar uma propriedade em benefício de uma otimização geral. Uma ou mais propriedades. Né? O que é isso? É colocar na balança. Né? Você sacrificar uma coisa em relação à outra. Né? Por exemplo, e quando eu falo de propriedades, eu posso falar até mesmo de características, né? de requisitos de projeto. Né? Por exemplo, eu quero uma liga super específica. Eu vi um caso, agora não lembro os detalhes, mas era uma liga que. Um material, né? Acho que era nem liga metálica. Um material que ele tinha que ter uma alta condutividade elétrica e uma baixa condutividade térmica, se eu não me engano. Acho que era para algum tipo de circuito integrado, uma coisa nesse sentido. E as condutividades, elas costumam
ser altas juntas ou ser baixas juntas. Então queria produzir um negócio totalmente diferente, né? Enfim, depois de uma pesquisa, conseguiram desenvolver um material que satisfaz essas características. Porém, o preço é altíssimo. Mas você vai fazer o quê? Eu sacrifico a questão econômica, sacrifico a questão econômica para ter uma otimização geral, para cumprir o requisito, né? Um caso excelente disso aí é a têmpera para aço. O que a têmpera faz? Aumenta muito a resistência mecânica. Mas o que acontece com a tenacidade? Com a utilidade, vão lá embaixo. Então a gente faz o revenimento aí para tentar otimizar, né? Não deixar nenhum nem outro tão alto assim. Tá bom? Então a gente quer ter um meio termo, é otimização sempre. Outro fator que contribui para que o procedimento de seleção seja muito complexo é a interferência dos processos de fabricação nas propriedades finais, dos custos e investimento, né? O processo de fabricação ele interfere nos custos. Isso é um fato. Beleza? Isso é um fato. E vai interferir também nas propriedades. Isso já viram aí ao longo do curso todo, né? Imagina se já fizeram disciplinas aí que deixou isso bem claro, né? Que as propriedades finais dependem de qual processo de fabricação que eu estou utilizando. Um material fundido, mesmo material fundido e forjado, tem características diferentes. Então, o processo de fabricação interfere. Podemos afirmar, então, quando eu me refiro à seleção de materiais, eu estou me referindo também à seleção de processos. Então, a seleção de materiais e de processos, formando uma só problemática a ser resolvida em conjunto e interativamente, né? No nosso trabalho, vocês não vão falar simplesmente, olha, para a vassoura eu tinha 4 opções para o cabo, eu escolhi essa porque as propriedades deles são melhor. Não pode fazer isso. Eu vou perguntar para vocês, e aí, mas como você vai fabricar essa vassoura usando... Qual que processo de fabricação você vai usar? Você tem que saber responder. Pensando no processo de fabricação, qual que era a melhor opção para ter um processo mais barato, né? Então tudo isso tem que ser levado em conjunto. Seleção de materiais e de processo caminham de mãos dadas. Os procedimentos de seleção de materiais obedecem a múltiplos critérios. Então vocês vão ver que na hora de se discutir quais são as propriedades necessárias, quais requisitos necessários para cada máquina, vão aparecer vários critérios. E desses critérios vão sair várias propriedades, né? Individualmente, esses critérios levam a tomar de decisão simples e linear. É muito fácil. Se eu falar que o material tem que ser resistente e leve, e eu pensar em cada propriedade individualmente, é fácil escolher um material resistente e é fácil escolher um material leve. O difícil é escolher um material resistente e leve, né? Então é aqui que tem que entrar a filosofia do compromisso, né? Que é interação e otimização para satisfazer os critérios simultaneamente na medida do possível, né? Eu vou comentar com vocês alguns critérios de seleção e quero que vocês pensem nisso para o trabalho de vocês, tá bom? Considerações dimensionais, considerações de forma, de peso, né? Forma que eu digo forma geométrica, dimensão que fala o tamanho mesmo, né? Tem, por exemplo, dependendo do tamanho da engrenagem, eu só consigo produzir por fundição. Não consigo produzir de outra maneira, né? Então é uma coisa que deve se considerar. Peso também. Resistência mecânica a gente vai ver nos capítulos seguintes aí. Resistência ao desgaste, vamos ver também. Conhecimento de variáveis de operação. Tem que se conhecer em que ambiente ele vai operar. Facilidade de fabricação. Quão fácil é produzir. Aquele lance da caneta. Durabilidade, né? Quando a gente produz um componente, nós temos que saber qual é a vida útil dele. Imagina você comprar um mancal sem saber o quanto que ele vai aguentar. Ou uma correia dentada para um carro. Não tem como, tem que ter uma certa durabilidade. Eu tenho que conhecer essa durabilidade também. Número de unidades produzidas, né? Disponibilidade de material, isso é muito importante,
tá bom? Muito importante, né? E muitas vezes está relacionado com o custo, que é o 11º critério. O custo é algo essencial. No trabalho de vocês, talvez seja um pouco difícil conseguir dados relacionados a custo, mas relacionar o custo com a disponibilidade é muito importante. Existência de especificações e códigos, né? Se tiver especificação em código, nós temos que fazer o possível para seguir aquilo, né? Tiver normas, dependendo do que você está querendo produzir, qual produto. Viabilidade de reciclagem. Né? Reciclagem, preocupação com o meio ambiente é importante. Valor da sucata. Né? É importante também porque, como eu falei, nós temos que prever a durabilidade. Né? Depois daquela durabilidade, provavelmente vai virar sucata. Quanto que vale aquela sucata? Grau de normalização é outro critério. Né? Tem normas para seguir aquilo ou não, fazer para produzir aquele material específico, aquela máquina específica, aquele dispositivo. Temos que ver se tem normas. Tipo de carregamento, né? Que é o tipo de carga de solicitação mecânica que ele vai estar disposto. Né? Bom, deixa eu tomar um gole de água. Quando se fala de resistência mecânica, a gente está falando da propriedade mais conhecida e com maior número de opções de escolha. Lembrando que quando eu falo resistência mecânica, eu falo de tensão limite de escoamento, tensão limite de resistência de tração, de dureza, tá bom? A seleção em termos de resistência não deve ser um problema, exceto porque existe a necessidade de se combinar a resistência com outras propriedades. Como eu falei, uma material resistente é fácil. O difícil é que ele seja resistente e outras coisas. Resistente tenaz, resistente leve, resistente tenaz leve. Então isso tem que ser levado em conta. A avaliação numérica das propriedades é muito limitada. O mais importante é organizar os procedimentos de seleção em torno do conceito de índices de mérito. Então, por exemplo, eu tenho resistência e peso. Eu quero que a resistência seja alta e quero que o peso seja baixo. Eu vou criar um novo parâmetro, que é o índice de mérito, que é a resistência dividido pelo peso. Né? E aí eu avalio esse parâmetro. O que tiver o maior valor, o melhor para mim. Simplesmente desse jeito. Né? E quando eu falo resistência sobre peso, eu estou traduzindo isso aí como uma tensão de escoamento dividido pela massa específica, uma relação de propriedades. Índices de mérito, todos são relações entre propriedades. Tá bom? Outro exemplo, rigidez e peso. Rigidez, que é o módulo de elasticidade, dividido pela massa específica. Duas propriedades do material. Tá bom? Então vale muito a pena a gente fazer essa análise através de índices de mérito. Aqui tem um exemplo da seleção de um material para o quadro de uma bicicleta. Eu tenho a tensão megapascal para um aço liga de titânio, liga de alumínio e um polímero reforçado por fibra de carbono. Nós vemos que o aço liga é o que tem melhor resistência mecânica, mas o melhor índice de mérito está no polímero reforçado por fibra de carbono. Porém, ele é o mais caro também. Né? E aí, no procedimento de seleção, que vem daqui umas 3 aulas que eu vou passar para vocês, você tem que dar um peso para cada um. O que é mais importante? O preço por quilo? O índice de mérito? Né? Como eu estava comentando, a escolha do material com maior índice de mérito, nesse caso aqui, né, só se justifica em caso de bicicletas de altíssimo desempenho, já que o custo fica muito alto. O custo desse polímero reforçado por carbono é muito maior que os outros, né? Apesar de que o índice de mérito é quase o dobro aí em relação à liga de alumínio para o polímero reforçado por fibra de carbono. Em verdade, esse cálculo é muito mais complexo, porque diferentes resistências mecânicas levam a diferentes seções transversais. Eu coloquei diferentes 2 vezes. Né? Mas isso quer dizer o seguinte, que às vezes
Como a resistência mecânica ela pode ser muito alta, eu posso usar menos material para produzir aquela bicicleta. E aí ficará mais leve. Então tem que levar isso em conta, tudo muito mais complexo. Um quadro de bicicleta de polímero, desse PRFC, ele vai ter um peso muito menor que um de aço. E aí, consequentemente, eu consigo tem que fazer isso, eu tenho que levar isso em consideração em se tratando de custo. Talvez valha a pena, mas tem que se analisar. Outro ponto é a facilidade de fabricação. A seleção de materiais se relaciona com o processo de fabricação. Isso eu deixei bem claro aqui na aula. Procedimentos de soldagem, por exemplo, têm que ser levados em conta. Eu tenho que saber onde eu vou soldar e como eu vou soldar, e quanto vai custar essa soldagem, e se ela é fácil, se ela é difícil, se eu vou precisar fazer. Por exemplo, cordões de solda de ligas leves, magnésio, alumínio, são suscetíveis à porosidade. Portanto, não são recomendados para aplicações de alta responsabilidade. Então, alta responsabilidade é aplicação aeronáutica, algo onde uma falha pode gerar uma catástrofe. Para aços, a solderabilidade é medida em função do carbono equivalente. O carbono equivalente que está mostrado nessa equação aí. Isso é só para citar, tá, gente? Não precisa pensar exatamente nisso agora. Se o valor for maior que 0,4, temos um indicativo que o material sofrerá problemas de soldagem. Problema de soldagem pode ser porosidade, precipitário fragilizante, crescimento excessivo de grão, por aí vai. Outras considerações em relação ao processo de fabricação. Propriedades mecânicas. Um material forjado e um fundido tem propriedades diferentes. Rugosidade superficial e tolerâncias. Mesma coisa para um forjado e para um fundido. O fundido ele tem tolerância ruim, acabamento superficial ruim. Escala de produção é outro ponto. E usinabilidade. São dois pontos a se levar em consideração aí, pensando no processo de fabricação como critério. Considerações dimensionais são importantes, né? Na maioria das situações, o tamanho da peça é um parâmetro fixo, que aparentemente mantém pouca relação com o processo de seleção de materiais. Entretanto, isso pode restringir o campo de escolha, tanto em relação à composição química quanto ao método de fabricação. Então é algo a ser pensado e a ser levado em conta. Tá bom? É o tamanho da peça. Um exemplo belo aí é da questão da realização da têmpera. Um belo exemplo. Em grandes peças mecânicas. Fazer têmpera em peça mecânica grande é ruim. Por quê? Porque quando eu aqueceu tudo. Mas quando eu resfrio bruscamente, a superfície ela vai resfriar mais rápido que o meio. E eu vou ter um gradiente térmico. Eu vou ter na superfície, no caso do aço, a formação da martensita, e no interior eu posso estar formando uma bainita, por exemplo. Então é algo indesejado quando eu quero fazer uma têmpera. Aí tem mostrando um gráfico aí, mostrando o aço 1340H e 1541H, as porcentagens de carbono. De carbono, de manganês e de silício, a faixa. Peças de grande dimensão requer maior endurecibilidade. Isso tem que ser levado em consideração. O procedimento que viabiliza a construção de um componente deve ser visto como o diálogo entre projeto e seleção de materiais. Devemos analisar o contexto nos quais a atividade de seleção se apresenta. Quando eu falo de seleção de materiais, é muito óbvio a gente pensar no projeto, como eu comentei aqui agora. Fazer o design de um novo componente. Porém, a seleção de materiais pode aparecer em várias situações diferentes, como a criação de novo produto ou nova função, como células solares, células de combustível, baterias, etc. Modificações que visam a adaptação a novas condições de serviço, onde já existe um componente, só que eu vou colocar aquele componente em uma nova condição de serviço, então tem que adaptar.
É algo a ser levado em consideração. Materiais inadequados ao serviço. É quando eu tenho um componente com um material que ele é totalmente inadequado ao serviço, eu tenho que resselecionar, basicamente. Isso aí é como se fosse corrigir um trabalho que foi feito ruim, né? Mal feito. Né? Ou foi mal colocado naquele componente, naquela condição de serviço. Novos materiais e processos para melhoria de desempenho. Foi o que eu disse com vocês. Temos novas ligas, novos materiais que podem ser usados. Né? Temos que pensar sempre nisso. E redução de custo, né? Que é algo importante. Né? O ferro fundido nodular substituindo aço forjado, polímeros aparecendo na indústria automobilística, os compósitos aparecendo em algumas aplicações onde acaba saindo mais barato, apesar de compósitos geralmente mais caro. Soldagem em substituição à fundição, né? Pode ser melhor também. Né? Fazer é melhor, às vezes em questão de custo, vale mais a pena eu fazer pegar uma chapa e soldar para fazer um tubo, do que eu fazer um processo de fundição centrífuga aí para fazer um tubo. Né? A questão de custo pode ser melhor. Os resultados das investigações das causas e mecanismos de falha, né, contribuem para alguns pontos. Né? Deixa eu voltar aqui um minuto, só para falar o seguinte. Por que é importante investigar causas e mecanismos de falha? Porque, basicamente, né, é através das falhas que nós conseguimos ver onde podemos melhorar o nosso material, o nosso dispositivo. Né? Por exemplo, eu não sei muitos detalhes sobre a competição que o pessoal do ar aero disputa. Mas vamos lá, que eles produziram em 2018 um avião. Né? E tá nos testes tudo ok, mas na hora do vamos ver ele falhou e foi mal em alguns aspectos. Vocês analisam onde ele falhou. E vão tentar melhorar aqueles aspectos para o ano seguinte. Né? Eu não sei se é exatamente isso com vocês, né? Talvez o exemplo seja ruim. Mas eu sei que isso acontece em algumas competições, né? Como por exemplo o Baja, né? Eu faço um carro, um avião, um dispositivo qualquer, boto para funcionar. Se ele falhar, eu tenho que investigar a causa daquela falha e tento melhorar. E mesmo se ele não falhar, é importante a gente fazer essa investigação até prevenir falhas. Investigar se está tudo funcionando da maneira que deveria funcionar, se não tem nada destoando. Mesmo que não haja nenhuma fratura grave, a falha pode ser pequena. Né? Por exemplo, se acontece um empenamento de alguma barra, isso muitas vezes é uma falha, porque ele não vai estar operando da maneira que deveria operar. Né? Mas não chega a ser a fratura. Melhoramento e modificações de projeto podem ser propostos. Melhor entendimento dos projetos, dos materiais, das técnicas de fabricação e dos métodos de inspeção. Né? Aqui nós temos... deixa eu só fazer um adendo aqui, porque isso para mim, quando era estudante de graduação, eu tinha muita confusão com isso. Qual a diferença de falha para fratura? Fratura é um rompimento do material. Né? Os átomos ali que estavam juntos, eles se separam bruscamente. Rompeu. A deformação plástica aí, totalmente permanente, de forma catastrófica. Rompimento do material. Essa é uma fratura. Uma falha, ela é... O que é a falha? A falha acontece quando o material ele deixa de cumprir a função para a qual ele foi projetado de maneira adequada. Né? Então, se eu dei um pneu no meu carro e ele furou, pode ser que eu continue rodando com ele, mas falhou. O pneu falhou. Houve uma falha ali. Né? É claro que nesse caso aí, foi até um exemplo ruim que também aconteceu a fratura. Né? Mas eu queria dizer que, mesmo que a máquina continue funcionando, a falha pode acontecer. Né? O componente não está funcionando de maneira correta. Quer dizer, esse é o ponto. Tá bom? Agora nesse gráfico aqui, nessa tabela, perdão. Causas de falhas determinadas em várias investigações. Origem principal:
seleção incorreta de materiais, né? Então é importante selecionar bem os materiais, ter critérios bem definidos, tem que se pensar em tudo, né? Defeito de fabricação vem logo depois, né? Que também pode estar associado, né? Já que seleção e fabricação estão correlacionados. Tratamento técnico incorreto, né? Também entra nisso aí. Falha de projeto, né? Condições de imprevisto de operação, isso aí realmente não tem como prever, né? Se eu faço um componente para, sei lá, trabalhar a 100 graus Celsius e acontece um acidente, chega a temperatura de 900 graus Celsius, acontece, é imprevisto, né? Controle inadequado das condições de trabalho, impropriedades na inspeção ou controle de qualidade e troca equivocada de materiais. Mas enfim, quero mostrar que a seleção de materiais errada, ela causa falha. Mecanismos causadores de falhas em plantas industriais. Corrosão primeiro. Corrosão é terrível. Acho que alguns de vocês fizeram disciplina comigo de corrosão. A corrosão é terrível. A corrosão ela pode chegar o gasto que um país tem com corrosão pode chegar aí a 3, 4% do PIB. Acho que foi o caso dos Estados Unidos alguns anos atrás aí. Até hoje deve ser alguma coisa nesse patamar. Porque a corrosão ela acontece, muitas vezes ela não é evitada, não se tem muito cuidado. Então a corrosão é um mecanismo ingrato. Ele causa falha. Então no projeto de vocês têm que pensar em como a corrosão pode ser prevenida. Fadiga é outro ponto. Fadiga acontece frequentemente e gera falhas catastróficas. Fratura frágil, muito importante. Sobrecarga, né, importante. Às vezes é difícil a gente prever isso, mas dependendo da situação dá para ter uma noção. Corrosão em alta temperatura, né, que entra dentro de corrosão. Aí corrosão sob tensão, fadiga combinada. Né? Se pegar esses dois tipos de corrosão e somar aquele lá de cima, vai dar mais de 40% de falhas devido à corrosão. Fluência e desgaste também tem sua porcentagem de causa em falhas. Agora em componentes aeronáuticos. Fadiga, um grandíssimo problema. Fadiga, 61% das causas eram fadiga. Sobrecarga, corrosão sob tensão, desgaste excessivo, né? Outros tipos de corrosão, oxidação em alta temperatura, tudo isso gera falha. Né? E quando a gente está no trabalho de vocês, por exemplo, selecionando materiais, temos que tentar nos prevenir em relação a isso. Ao contrário do esperado, a ocorrência da fratura não é uma das causas mais frequentes de falha, o que leva a uma redefinição de conceitos. Né? Como eu estava dizendo aí, falha é um evento que resulta do fato de um produto ou componente não ser plenamente capaz de executar as suas funções de serviço. Né? Seja devido à fratura, à deformação excessiva ou à deformação. Às vezes um empenamento pode gerar fratura. Né? Então é algo nesse sentido aí. Perdão, uma falha. Né? Tá vendo? Eu sempre me confundo. Mas está bem definido isso aí. E aqui nós temos um esquema da relação entre projeto, desempenho, seleção de materiais e análise de falha. Né? Eu faço um projeto, né? Faço seleção de materiais seleção de materiais e de processo de fabricação, coloco para trabalhar, avalio o desempenho, levo para análise de falhas, mesmo que não haja fraturas, analiso função, segurança, aparência e economia e mexo no projeto para melhorar, para tornar melhor o projeto. Né? Então, lembrem-se sempre, a seleção de materiais é um processo que ele é contínuo. Né? Ele se realimenta sempre. Né? Então, isso deve ser levado em conta para o projeto de vocês, tá? Para a vida de vocês também. A seleção de materiais é um processo contínuo, um processo que se realimenta. Eu projeto, eu seleciono corretamente, eu levo para a operação, eu analiso o desempenho, eu procuro por falhas, eu levanto o relatório, eu analiso esse relatório e busco maneiras de se melhorar aquele projeto anterior.
tá bom? É algo muito contínuo, né? É graças a essa continuidade que a gente tem muita evolução tecnológica, desenvolvimento tecnológico acontecendo hoje em dia. Tá bom, gente? E enfim, nossa aula de hoje foi isso, né? Bem grande, né? Tô até pensando no futuro eu tentar dividir essas aulas em duas, né? Dois, duas idiomas, né? Pra não ficar tão maçante assim uma só. Mas é isso, gente. Tenham uma boa semana. Descansem bastante. Né? Qualquer dúvida, mandem mensagens. Seja no WhatsApp, e-mail, Moodle, enfim. E é isso. Até a próxima.